pessoal, tudo bem com vocês? Você está no canal Leve Leitura e o vídeo de hoje é uma resenha do Icabod da J.K. Rowling. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E vamos começar pela ficha técnica do livro. O título é O Icabod, a autora é a J.K. Rowling, a mesma autora da saga Harry Potter. A editora é a Rocco, o ano de publicação é 2020, ele é capa dura encadernado e possui 288 páginas. A história começa de forma muito despretensiosa, como se fosse iniciar uma fábula para uma criança. Tanto que o primeiro parágrafo é exatamente esse. Era uma vez um pequenininho reino chamado de Cornucópia, que há séculos era governado por uma linhagem de reis louros. Cornucópia significa, em poucas palavras, abundância e felicidade. Se você olhar nas entrelinhas, ela já começa dando uma alfinetadinha aí bem no começo da história, vocês perceberam? Rei Alfred, o Intrépido, chegou ao trono já com uma popularidade muito alta e ele é muito vaidoso, ele vê a popularidade dele como sendo o centro do governo dele, do reinado dele, e ele não abre mão dessa popularidade por nada. O sistema de governo de Cornucópia já funcionava muito bem há séculos e não havia muito que o rei Fred pudesse fazer. O reino já era bem sucedido e as pessoas eram justas e íntegras e tudo funcionava muito bem dentro de Cornucópia, restando ao rei Alfred apenas alimentar a sua vaidade. Ele então costumava desfilar dentro do reino, exibindo-se, esperando ser ovacionado, esperando ser adorado. Ele amava aquele público, aquela plateia que estava sempre à disposição dele para bajular ele. Era um reizinho de ego inflado. O reino era dividido em 5 cidades e tinha a sua capital, a Profiterólia, que era muito famosa por produzir os mais deliciosos bolos, tortas e doces de toda a região. A segunda cidade, Curdesburgo, era famosa por produzir os melhores queijos. A terceira cidade, que ficava ao lado de Curdesburgo, era Baronópolis e era conhecida por produzir os melhores presuntos, linguiças e bacons de toda a região. Jeroboão estava mais acima e produzia os melhores vinhos de todo o reino. E bem ao norte, acima de Jeroboão, lá na periferia, existia a Terra dos Brejos, que era um lugar meio esquecido pelo rei, onde a população não dava muito crédito, onde viviam as pessoas mais humildes. E na Terra dos Brejos, essa população mais humilde vivia dos restos do que sobrava do reino. Se alimentavam principalmente de cordeiros velhos que não podiam ser vendidos. E era onde tinha também o pântano, onde vivia o famoso Icabod. Ou pelo menos era de lá que surgia a lenda, porque até então ninguém nunca conseguiu provar que o Icabod existia. Essa fábula era passada de geração para geração e fazia parte já do cotidiano das pessoas, conhecer a lenda do Icabod. Existiam muitas histórias que eram contadas para os filhos, para as crianças, e aí gerava assim muita imaginação em toda a população. E o Icabod era a principal lenda que reinava ali por toda a população. E agora a gente vai passar para os principais personagens. Lembrando que o livro é dotado de muitos personagens e cada um deles tem uma personalidade muito peculiar, mas a autora teve o cuidado de, a cada capítulo, ela ir revelando um personagem após o outro e falando com bastante veemência sobre cada um deles, de forma que a gente não fica perdido. Mas eu chamo atenção para os personagens, porque alguns personagens que aparecem só no início, você vai ver a importância deles mais ali do meio ou até mesmo só no final. Ou seja, nenhum personagem aparece ao acaso e fica perdido no meio da história. Todos eles são muito necessários. Dentro do reino onde vivia o rei Fred, existia a cidade dentro da cidade, que era onde viviam os servos do rei. E todos nessa família serviam ao rei de alguma forma. 2 famílias que serviam ao rei são os principais protagonistas da história, que é a família Brilhante e a família de Pombal. Na família Brilhante, nós temos o Major Brilhante, que ele era o chefe da guarda do rei. Nós temos também a Berta Brilhante, que era a confeiteira particular do rei. E os dois tiveram um filho chamado Bert Brilhante, que era uma criança, ainda não servia ao rei, mas esperava e cogitava ser como o pai dele, um soldado
ou um major futuramente. E na família de Pombal nós temos a Daisy, que era a filha do casal Daniel de Pombal, que cuidava das carrocerias do reino, e da senhora Dora de Pombal, que era a costureira particular do rei Fred. Essas duas famílias eram muito amigas e as duas crianças, o Bert e a Daisy, cresceram como irmãos. Eles eram muito próximos e muito amigos desde pequenininho. Mas aí as coisas começam a mudar quando a senhora Brilhante tem um mal súbito dentro do reino, enquanto trabalhava para o rei, e morre, deixando a Daisy órfã de mãe. Mas não só isso. Os outros funcionários passam a falar mal do rei, de que ele não deixava que os funcionários descansassem, que foi por isso que a senhora Brilhante faleceu. E a popularidade do rei começa a cair, o que deixa o rei Fred muito preocupado, pois a popularidade dele é o que mais importava para ele. O rei Fred, por sua vez, tinha os seus dois amigos, o Lord Cuspêncio e o Lord Palermo. Eles eram, na verdade, dois aproveitadores, dois bajuladores que faziam de tudo para manter o rei se sentindo muito bem com eles, porque eles, apesar de serem lords e terem muito dinheiro, eles viviam mamando ali nas tetas do governo. Ou seja, eles viviam dentro do reino, comendo, bebendo, dormindo, com os servos do rei, com todos os benefícios que o reino pudesse ter, eles estavam sempre lá, ó, sugando, entendeu? E eles começam a encher a cabeça do rei sobre a sua popularidade ter caído por conta da morte da senhora Brilhante. E o rei pega e manda que a Daisy e o pai dela vão morar longe, mais para a periferia da cidade, dentro da cidade, lá perto do cemitério, onde eles não pudessem, ali com a sua revolta, vinha fazer com que outras pessoas também se revoltassem com o rei. A partir daí, muitas injustiças começam a acontecer. Meu, é muito triste, tem muita coisa assim que acontece no meio da história, muita gente que morre, e você fica assim, meio sem esperar. E eu por muitas vezes chorei até lendo a história, porque tem muita coisa tensa mesmo que acontece. Não parece nada história de criança, apesar de no começo enganar um pouco a gente, mas não é. Eu não acho, não é pra criança não, hein. Tendo a sua popularidade ameaçada, existe um dia no reino que se chama Dia da Petição, que é quando o rei vai receber a população para fazer pedidos para ele, e ele pode ou não conceder esses pedidos, e isso aí seria aproveitado para crescer um pouco a popularidade do rei, se mostrando aí muito benfeitor, muito bom com a população. E aí no dia da petição, o rei recebe um dos moradores da Terra dos Brejos, que diz que o cachorro dele foi devorado pelo Icabod, e pede ao rei que faça alguma coisa a respeito, que mate o Icabod, porque ele está muito revoltado, era a única coisa que ele tinha era o cachorrinho, e ele afirma que viu com os próprios olhos o Icabod, como muitas outras pessoas afirmavam, mas ninguém nunca conseguiu provar que ele de fato existia. E aí o rei aproveita a oportunidade e pensa assim, o Icabod é uma lenda, vou aproveitar aí a situação e vou dizer que vou fazer alguma coisa a respeito. E fala para aquele senhor que não, ele vai pegar a guarda real e ele mesmo vai pessoalmente matar o Icabod, perseguir e matar o Icabod. E assim o rei faz, pega toda a tropa, os soldados e sai em uma viagem ao norte em busca do Icabod. Chegando lá, o que eles não esperavam era adentrar na neblina do pântano. E no meio ali da neblina, eles se perderam. E o rei fica cara a cara com o Icabod. E se desespera e começa a gritar. E no meio do vulco-vulco, o que acontece? O Lord Palermo, que foi junto na expedição com o Lord Cuspêncio, o Lord Palermo dispara na neblina e mata o Senhor Major Brilhante. O Lord Cuspêncio se aproveita da situação e começa a dizer que o Major foi devorado pelo Icabod e que ele assumiria a guarda real e se aproveita da situação junto com o Lorde Palermo para espalhar o pânico por toda a população de Cornucópia. Quando eles retornam para o reino, o Lorde Cuspêncio dá a ideia ao rei de que um novo tributo seja cobrado da população, a fim de que a guarda seja reforçada e que soldados sejam colocados em todos os pontos na entrada do reino para proteger o Icabod, e outras expedições são criadas dizendo que vai capturar o Icabod e pôr fim nele para manter a população segura. Só que, na verdade, esse tributo que passa a ser cobrado da população não vai para os cofres públicos, muito menos para o benefício da população. Ele é desviado para as riquezas do Lorde Cuspêncio e do Lorde Palermo. E a corrupção passa a tornar o reino de Cornucópia cada vez mais pobre e a população começa a passar fome, e muitas são as coisas tristes que acontecem dentro do reino por conta disso. Mas aí você se pergunta, tá, e Daisy e Bert que ficaram lá atrás?
Eles tiveram uma briga um dia na porta da escola e eles se separaram. E os dois têm um destino assim muito difícil. Os dois, a dor deles é muito igual porque muita coisa acontece com eles. E lá na frente, do meio para o final da história, eles se reencontram. E é uma coisa muito importante que acontece, esse reencontro deles. Mas eu vou parar por aqui. Vou deixar para vocês a curiosidade de saber se o Icabod existe ou não, se o rei teve ali uma visão e se confundiu e achou que era o Icabod, o que acontece com o Best e com a Daisy e quem são os outros personagens que entram na história, que enriquecem muito o enredo da história. Se eu continuar falando, eu vou acabar dando muito spoiler. Então eu vou parar por aqui e esperar que vocês me falem aí quem já leu, o que vocês acharam. E se você ainda não leu, se deu curiosidade de conhecer a história. Vamos falar agora sobre a edição. Vou mostrar um pouco da edição física para vocês. A minha edição veio com um caderninho, que é todo de folhinha branca, uma gramatura bem alta. Eu acho que dá para fazer até aquarela nele, se proteger a página de baixo. Muito lindo ele. E veio também com esse marca-páginas, que inclusive atrás tem a principal descrição do Icabod, que fala que ele é assim: com a altura de 2 cavalos, olhos que brilham como bolas de fogo, garras afiadas e compridas, feito navalhas, o Icabod está chegando. E essa edição da Roku veio fantástica, porque ela tem uns detalhes em dourado, tanto na frente quanto atrás. Essa lombada dela é muito linda, bem minimalista. A folha de guarda é nesse azul aqui muito bonito, que parece algas, parece uma folha do pântano, não sei, alguma coisa assim, muito bonito. E já aqui na segunda página, a gente tem a informação de que o livro vai ter a ilustração dos vencedores do concurso de ilustrações, o Icabod, que foi promovida pela Roku em 2020, a fim de que crianças participassem e criassem ilustrações da história. E o livro tem um total de 34 ilustrações. E tem muita ilustração linda, eu fiquei muito surpreendida com muitas delas. A que eu mais gostei foi do Reino de Cornucópia, o mapa, que foi feito por uma menina do Distrito Federal, a Carolina, de 10 anos. A J.K. conta que ela já contava a história do Icabod para os filhos dela pequenos, porque esse esboço ela já tinha há cerca de 10 anos atrás, desde que ela escrevia Harry Potter. E aí só agora em 2020 ela nos presenteou, concluindo a fábula. E apesar de parecer infantil, ele é cheio de suspense e nos dá uma grande lição sobre poder e amizade. Eu finalizo aqui o vídeo, espero que você tenha gostado da resenha. Obrigada para quem assistiu até aqui e tchau!